sair daqui, Senhor, cheio da tua presença e alimentado, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero dizer que as coisas de Deus, Ele diz na palavra dele que nós não seremos enganados nem confundidos. Antes que algo aconteça, o Senhor Ele nos esclarece, Ele nos fala, né? Hoje pela manhã eu estava orando e falando para Deus. São tantas as diversidades que nós passamos, tantas as lutas, mas o Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor falou através do Espírito Santo que era para mim preparar uma palavra, né, para hoje. Aí eu falei, nossa, mas uma palavra para quem? Não vou pregar em lugar nenhum, mas o Espírito Santo falou, não, prepara uma palavra. E quando foi depois do almoço, eu fui tirar uma palavra, né? E a palavra veio de encontro àquilo que eu já estava no meu coração falando com Deus há dias. E Deus confirmou essa palavra. Está no livro de João 3, onde diz o encontro de Jesus com Nicodemos. Muitos conhecem essa palavra, muitos já ouviram falar dessa palavra. Mas a palavra diz que ela se renova a cada dia que ela é pregada, a cada momento ela é renovada. Porque às vezes para mim o entendimento para você é outro, o que Deus quer falar comigo, às vezes Ele quer falar com você de forma diferente, através da mesma palavra. Porque o Senhor sabe como trabalhar em cada coração através da palavra, amém? Diz assim a palavra: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que tu fazes, que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E ele não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Santo de Deus. Amém? Até aqui passou essa palavra. O Nicodemos, ele era o chefe dos fariseus, né? Ele tinha uma grande autoridade do Sinédrio, e ele era um homem que tinha muito temor a Deus, mesmo sendo fariseu. Ele buscava a Deus com sinceridade e integridade no coração dele. Mas mesmo ele sendo servo, buscando a Deus, ele tinha inquietudes no coração dele, como muitas vezes nós temos inquietudes no nosso coração. Ele tinha os porquê que às vezes ele não conseguia entender o porquê acontecia coisas que às vezes ele não achava que poderia fazer ou que ele não entenderia. Então ele ainda declarava dentro dele que ele tinha dúvidas. E muitas vezes somos nós assim. Servimos a Deus, buscamos a Deus, muitas vezes questionamos a Deus. Não porque nós queremos questionar, porque nós queremos fazer coisas que Deus desagrade de nós, mas porque muitas vezes nós ficamos inquietos dentro da nossa alma, perguntando: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que eu não consigo romper? Por que as bênçãos não vêm? Por que eu vejo tantas coisas que me desagradam? Ou às vezes cometo coisas a qual te desagrada a Deus. E assim era Nicodemos, né? Ele tinha essas dúvidas, ele tinha essas inquietações dentro dele. Como homem, como ser humano, nós temos essas inquietações dentro de nós. Muitas vezes nós não sabemos se nós vamos para a esquerda, se nós vamos para a direita, o que nós fazemos, qual caminho tomamos. Assim estava Nicodemos naquele dia. Mesmo estando servindo a Deus, mesmo sendo fariseu, ele era um homem diferente, porque ele chegava a Deus com integridade de espírito, e assim nós somos. Mas mesmo assim, muitas vezes, nós ficamos inquietos, pensando: Senhor, por que não conseguimos romper? Por que não conseguimos transpassar coisas que nós precisamos? Por que não conseguimos alcançar aquilo que queremos? Porque muitas vezes pecamos quando nós deveríamos fazer a coisa certa. E o Senhor falou para ele: é necessário que nós venhamos a nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele questionou a Deus: como um homem velho pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e renascer?
estava falando para ele. Jesus estava falando para ele que nós devemos nascer do Espírito Santo. Aleluia! Da água do Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor diz: aquele que bebe da água do Espírito Santo de Deus jamais terá sede, porque o Senhor saciará nossa sede. Então o Senhor falou para ele: devemos nascer de novo. E ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito, porque quem é da carne somente é nascido da carne. E a carne hoje em dia, como nós, Nicodemos, também pecava. Nós também pela carne pecamos. A carne faz a gente se desviar. A carne faz a gente cometer coisas a qual desagrada a Deus, desagrada o Espírito Santo de Deus. E o Senhor fala que é necessário que nós venhamos nascer do Espírito Santo de Deus, porque aquele que é nascido do Espírito, ele não vai se desviar. E os dias que vier dificuldade, ele vai estar firmado na rocha que é Jesus. Aquele que nascer do Espírito Santo de Deus, ele pode vir o vento que for, soprar onde for, mas ele vai estar firmado na rocha que é Jesus. E como nós temos o Espírito Santo de Deus, nós vamos estar, ter nascido do Espírito Santo de Deus, nós vamos estar procurando fazer o que convém a Jesus, convém a Deus. Não vamos estar voltando ao pecado, não vamos estar voltando às lascívias, às coisas a qual desagrada a Deus. É isso que Deus queria dizer para Nicodemos. Como nós nascemos da água do Espírito Santo de Deus, nós não vamos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem vamos procurar caminhos a qual vai levar nós à condenação. Porque o mundo jaz no maligno, e Deus diz hoje para nós que nós devemos deixar as coisas mundanas desta terra. Porque Nicodemos, ele estava em dúvidas, ele estava em questionamentos, porque nós muitas vezes ficamos assim. Nós estamos servindo a Deus, nascemos da água do Espírito Santo de Deus, nos batizamos na água para ser uma nova criatura, mas nós deixamos muitas vezes o velho homem falar. Nós não deixamos a vontade de Deus, às vezes, dentro de nós ser viva através do Espírito Santo, mas muitas vezes nós vamos como esse vento, que ficamos para lá, e ficamos para lá, e para cá, e não sabemos para onde vamos. E muitas vezes, através desse vento, nós escutamos coisas que não agradam, coisas que não devemos fazer, nós desviamos e voltamos ao velho homem, à velha criatura. Cometendo os mesmos pecados a qual Jesus já sepultou na cruz de nós. Porque ele disse que quando ele morreu por nós, ele sepultou os nossos pecados. O véu se abriu e tudo se fez novo. Então, quando nós nos batizamos na água do Espírito Santo e somos de Deus e ouvimos a voz do Espírito Santo, nós não vamos ficar cocheando em dois pensamentos e voltando atrás para cometer os mesmos pecados do passado, as mesmas iniquidades, buscando as coisas que nós deixamos de bagagem, que o inimigo sabe, se ele lançar sobre nós dermos ouvido, nós seremos destruídos. É verdade, meu Deus. Então o Senhor fala que se nós somos nascidos do Espírito Santo de Deus, devemos fazer novas coisas, buscar novos caminhos, ouvir novas palavras, buscar com integridade o que o Senhor nos ensina, amar o nosso próximo, perdoar aqueles que nos ofendem e fazer a boa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas muitos estão na presença do Senhor, como Nicodemos estava, andando na presença do Senhor, com o coração inteiro na presença do Senhor, buscando fazer o que o Senhor queria, mas com dúvidas, porque o velho homem estava dentro da mente dele. Estava falando para ele coisas, como fala coisas para a gente, para que a gente venha nos desviar e para que a gente venha titubear e a gente venha cair na fé. E o Senhor diz: não se agrada disso. O Senhor não se agrada daquele que nasceu do Espírito Santo de Deus, que deu ouvido às coisas más dessa terra. Muitos estão na casa de Deus, muitos estão prostrados diante de Deus, mas a sua mente está ainda cauterizada, buscando a fazer coisas que não agradam a Deus. Às vezes cometendo pecados que às vezes a gente pensa: mas ninguém está vendo, ninguém está sabendo, mas Deus está vendo, Deus está sabendo. E a Deus ninguém engana. O Espírito Santo de Deus também ninguém engana. Às vezes está servindo a Deus, está vendo pornografia.
Às vezes está servindo a Deus, está maldizendo os outros. Às vezes está servindo a Deus, está com ódio no coração. Está servindo a Deus, mas fala assim: ah, não, eu sou melhor que fulano, beltrano, ciclano. Não somos melhor que ninguém, nem mais que ninguém. Somos todos iguais diante de Deus. Então Nicodemo questionava aquelas inquietações dentro dele, aqueles porquê, por que ele não conseguia romper, e ele precisava saber. Ele aproveitou a presença do mestre e falou: Senhor, o que eu faço? Então o Senhor diz nesta noite: nós devemos nascer do Espírito Santo de Deus, deixar os velhos hábitos para trás, deixar os velhos pecados, deixar a velha natureza, o velho homem. Muitas vezes até eu fico pensando, às vezes nós servimos a Deus, nós queremos a mansidão, Senhor, me dá mansidão no meu coração, me dá paz, me dá paciência, que eu não venha falar com coisas que venham ofender, magoar o meu próximo, que eu venha ser como a ti, que as pessoas olhem para mim e vejam a tua face e não vejam a minha, mas vejam a tua. Mas basta, às vezes, a pessoa falar mais alto ou gritar, você já larga tudo, esquece tudo, já chama teu velho homem, já ofende, já humilha, já xinga, já roda a baiana para o mundo, né? E Deus não se agrada disso. Deus fala que nós devemos deixar que ser tardio na ira, deixar nossa ira e nosso furor nas mãos do Senhor. Nós devemos deixar que Deus venha abrandar nossos corações, né? Venha nos ensinar, como ele falou para Nicodemo, nascer do Espírito Santo de novo, da água viva que é de Deus, que vem do trono do Senhor. Aleluia, Deus. Glórias a ti, meu Deus. Porque o Senhor disse: se nós não nascermos da água do Espírito Santo, de forma alguma herdaremos o reino de Deus. Não herdaremos. Não adianta se enganar, não adianta achar que porque eu estou servindo a Deus com integridade no meu coração, porque eu estou buscando a Deus porque eu tenho arrependimento. Não adianta achar que por isso você será salvo, se você não tiver verdadeiramente aquilo que Deus falou, nascendo do Espírito Santo e fazendo a vontade de Deus e deixando que Deus nos conduza através do Espírito Santo de dele. Não adianta a gente fazer as coisas que Deus quer, mas fazer outras coisas que o inimigo quer. Eu vou fazer aqui para Deus, eu vou fazer aquilo para o inimigo. Mas eu vou ser salvo. Não vai ser. Deus disse que não será salvo. De forma alguma Ele vai nos salvar, Ele vai nos dar salvação. Porque o Senhor disse que a Ele ninguém engana. Podemos enganar nosso irmão, podemos enganar as pessoas que nos veem, mas a Deus não. Então, Nicodemo se surpreendeu naquele dia, né? E ele disse: Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que não vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Então o Senhor quer dizer que Ele é o mestre real. E muitas vezes ele não entende, nós não entendemos o que Ele fala, mas não é preciso entender, é preciso obedecer. Não é preciso somente ouvir, mas somente ouvir e não fazer, não praticar, não resolve. Nós temos que ouvir e praticar a vontade de Deus. Nós temos que ouvir e obedecer ao que Deus coloca para a gente fazer. Nós devemos ouvir e amar o nosso próximo como Deus ama cada um. Nós devemos ouvir e perdoar as pessoas a quem nos ofendeu, a quem nos causou mal, a quem nos fez aquilo que desagradava a mesmo até a Deus. Porque Deus diz: se nós nos arrependemos de todo o nosso coração e se nós buscarmos a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Então o Senhor diz nesta noite que nós devemos fazer aquilo que o Espírito Santo tem colocado de nós. Que nós tenhamos nosso coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos nascer do Espírito, mas nascer em Espírito e em verdade. Que nós não venhamos nascer como uma pessoa que fala: olha, eu fui batizado nas águas, eu estou na casa de Deus, eu estou servindo a Deus, mas estamos envergonhando o Evangelho de Cristo. Que nós possamos ser aquela fonte que joga a água da verdade, a água da sinceridade, a água do amor, a água da mansidão, a água da longanimidade, a água do perdão, para que Deus possa se agradar de nós. E assim diz o Senhor nesta noite, né? Nós devemos nascer em verdade todos os dias. Todos os dias
nós devemos pôr nossa boca no pó e falar: Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Sou falha, fraca e pecadora, mas o Senhor é o Deus da minha vida, é o Deus da minha salvação. Espírito Santo, me ajuda e me fortalece na minha pequenez, para que eu consiga nascer de Ti e cumprir a vontade de Deus. É assim que nós temos que ser. E assim Nicodemos, ele ficou maravilhado, porque ele diz: eu pensava que eu poderia nascer de Deus só pela minha fé, mas não, nós temos que nascer pela fé em Cristo, mas através do Espírito Santo de Deus, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo os mandamentos do Senhor. E o maior mandamento que Deus deixou aqui nesta terra é amar teu próximo como a ti mesmo. E quantas vezes temos dificuldade em amar nosso próximo? Quantas vezes temos dificuldade em perdoar o nosso próximo? Quantas vezes julgamos e desejamos o mal e o Deus não se agrada disso? Então Deus fala que devemos amar em verdade, em espírito e sinceridade. Se o Senhor não te ofender, perdoa. Se o Senhor não te xingar, perdoa. Se levantar falso contra ti, perdoa. Porque Jesus perdoa todos na cruz do Calvário, sem exceção. Ele não fez acepção de pessoas. Ele não falou: vou morrer pelo que é santo e não vou morrer pelo pecador, não vou morrer pelo bandido, não vou morrer pelo ladrão, vou morrer por todos. E assim nós devemos fazer, amar a todos sem acepção. Muitas vezes as pessoas estão na igreja ou estão em alguma festa, algum lugar assim, e falam: eu sou melhor que fulano, beltrano, ciclano. Não somos. Vemos uma pessoa na rua caída e muitas vezes não temos a capacidade de olhar para aquela pessoa e orar por ela, e falar: Senhor, liberta, cura, restaura e transforma essa vida pela tua misericórdia. Porque é isso que Deus quer que nós façamos. Quando vê o irmão caído, o Senhor fala: estende a tua mão, ore por esse irmão, porque aquela alma é preciosa para o Senhor. Aquela alma é tão preciosa para o Senhor como cada um que está aqui. Não somos melhor que um mendigo, não somos melhor que um drogado, não somos melhor que ninguém. Deus morreu por todos na cruz. E dessa forma o Senhor quer que nós sejamos, que nós devemos nascer do Espírito Santo em verdade, em espírito, com a sinceridade no nosso coração. Buscar aqueles que estão desvalidos, os que estão caídos, os que estão perdidos, os que estão drogados, os que estão na bebida. Todos são importantes, são almas preciosas para o Senhor. Naquele grande dia o Senhor vai perguntar: o que fizeste pela minha obra? O que fizeste pelos teus irmãos? E você vai dizer o quê? Não fiz nada. E o Senhor vai falar: maldito que não sabe amar o teu próximo, que é o maior mandamento de Deus. Porque Deus quer que a gente busque essas almas perdidas, que a gente ore por elas. As prostitutas estão perdidas na vida, mas não é menos importante que nós. É um ser humano, uma alma que Deus ama. E o Espírito Santo chora com gemidos inexprimíveis por essas pessoas. E nós devemos orar por eles, buscar essas almas, dar uma palavra para essas pessoas. Porque como um dia nós precisamos de Jesus, essas pessoas são carentes de Jesus. Não, muitas vezes não conhecem, ou conhecem e estão perdidos pela droga, pelo inimigo. Porque o inimigo está no mundo para ceifar essas vidas. E a nossa obrigação é orar e buscar e ganhar essas vidas para Jesus. Então o Senhor fala: o que vale nós nascermos de novo se nós não mostrarmos às pessoas que nós somos uma nova criatura em Cristo? O que adianta você nascer de novo, se batizar no Espírito Santo de Deus, falar que serve a Jesus, estar dentro de uma igreja, mas não se compadecer do teu próximo? De que vale? O Senhor diz: nada. O Senhor fala: naquele grande dia, o Senhor vai perguntar para você: cadê as almas que eu mandei você buscar? Cadê as almas que eu pedi para você orar? Cadê as almas que eu falei para você falar do meu amor e você se calou? Vai ser cobrado de nós. Porque o Senhor sabe que nós temos capacitação que Ele colocou em nós. Como nascemos do Espírito Santo de Deus, devemos fazer aquilo que Deus quer, que a gente venha buscar essas almas. Para que essas almas também venham nascer do Espírito Santo de Deus. Para que essas almas venham buscar outras vidas também. Para que naquele grande dia o Senhor possa se agradar de nós. Verdade, meu Deus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Então, assim como o Senhor disse para Nicodemos, que
nós possamos nascer em verdade, mas verdade de coração, verdade de sinceridade, verdade de palavra, de você ter amor a quem precisa, de você falar do amor de Cristo, para você levar a palavra de Deus, para você alcançar as almas, para você buscar aquilo que o Senhor tem, o bom tesouro. Porque não adianta a gente ser salvo e não passar aquilo que Deus nos ensinou. Porque nós somos discípulos de Deus. Somos aqui na terra profetas do Senhor. Então, através da palavra, nós temos que ganhar as almas. Temos que buscar as vidas perdidas. Temos que deixar o velho homem para poder seguir na presença do Senhor e herdar o reino de Deus. Porque sem nós sermos transformados, como diz a palavra de Deus, vai ser impossível nós herdarmos o reino de Deus. Então, que Jesus está próximo e as pessoas não acreditam, mas está próximo à vida de Jesus. Há tempo ainda da gente fazer isso, da gente nascer do Espírito Santo de Deus verdadeiramente, com verdade no coração, e buscar as almas, e falar de Jesus, e levar a palavra. Se você não quer sair na rua, hoje em dia tem a rede social, usa a tua rede social, fala de Jesus, leva posts da palavra de Deus, faz com que as pessoas entendam e ouçam e saibam, só tem um único suficiente Salvador, só Jesus Cristo. Ninguém dá ao Pai sem ser através dele. Então nós precisamos buscar todos os dias nascer de novo no Espírito Santo. A cada manhã nós vamos nascer de novo no Espírito Santo. Senhor, que eu venha nascer neste dia no Espírito Santo de Deus novamente, Senhor. Limpa meu coração e tira todas as iniquidades e me faz, Senhor, andar contigo em passos verdejantes. É isso que nós temos que pedir a Deus todos os dias, para que a gente possa conseguir ficar firme na presença do Senhor, para que quando o dia que o Senhor voltar para resgatar os seus, nós possamos ser levados para Ele para a glória. Porque o Senhor diz que assim nós herdaremos nossa vitória e a coroa da vitória. Então vamos ficar assim firmados. Se vir um vento forte, se vir a necessidade, se vir a tempestade, se vir a fome, a perseguição, que já está aí, porque o Senhor diz que virá e não tardará, mais. O Senhor diz que não tardará mais, não tardará, porque já está tendo a perseguição contra os deles. E o Senhor diz assim: como eu fui perseguido, tu serás também. Como eu fui injuriado, tu serás também. Como eu fui flagelado, tu serás também.